Imagina só a seguinte cena. Um homem entra num lugar assim mais inóspito possível de uma região desértica. Aham. Ele veste umas roupas super ásperas, feitas de pelo de camelo, prende tudo com um cinto de couro bem rústico e começa a se alimentar exclusivamente de insetos e mel silvestre. Uma dieta bem peculiar, né? Pois é. E aí ele passa a gritar a plenos pulmões para quem quiser ouvir. Se isso acontecesse hoje, tipo numa praça de uma grande metrópole. O pessoal ia desviar o olhar na hora. Exatamente. A reação automática da gente seria apressar o passo, ignorar, ou talvez até acionar as autoridades. A gente tende muito a ignorar aquilo que destoa da nossa ordem social. Com certeza, é instintivo. Mas, há pouco mais de 2 milênios, esse mesmíssimo comportamento extremo não foi ignorado. Pelo contrário, né? Ele foi lido pelas mentes da época como a prova inquestionável de que a estrutura do universo estava, naquele exato segundo, passando por uma mudança tectônica. Uma ruptura total. E é exatamente aí que a nossa imersão de hoje mergulha de cabeça. Nós temos como base um material absolutamente fascinante, um estudo teológico e bíblico escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Nossa, muito. Ele foca especificamente nos primeiros versos do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, sob uma lente muito particular, que é a perspectiva triofanista. E a missão hoje não é apenas recontar uma historinha antiga que muita gente acha que já conhece de cor. Não é mais do mesmo. Longe disso. O objetivo é pegar o bisturi da etimologia e investigar a fundo o grego koiné original. É como se a gente estivesse colocando o óculos de grau pela primeira vez, sabe? Sim, a imagem foca. Exato. Quando a gente deixa de ler traduções padronizadas e passa a observar as palavras exatas que os autores antigos escolheram, a gente descobre que essa simples narrativa sobre um homem no deserto carrega, na verdade, códigos complexos sobre o tempo, sobre a realidade e sobre a nossa própria mente. E o que torna esse tipo de análise etimológica tão reveladora é justamente que o idioma grego antigo funcionava tipo como um instrumento de altíssima precisão. Cada tempo verbal, cada escolha de vocabulário ali tinha um propósito totalmente cirúrgico. No nosso idioma moderno, a gente muitas vezes nivela conceitos que, na época, representavam abismos de diferença. A gente perde a nuance, né? Perde muito. Ao limparmos essa poeira de séculos de traduções simplificadas e olharmos para a estrutura original desse texto, a gente percebe que não estamos diante de uma crônica biográfica. O autor estava, na verdade, emitindo um alerta vermelho. Ou para entender a gravidade desse alerta vermelho, a gente precisa olhar para a primeira peça desse quebra-cabeça histórico, que é o próprio conceito de tempo. Fundamental. Porque o texto bíblico que abre a narrativa começa com uma expressão que parece super inofensiva nas nossas bíblias em português. Ele diz, naquele tempo, dá a impressão de ser só uma marcação no calendário, sabe? Como dizer, naquela terça-feira ou no ano 10. Parece bem casual. Mas o material que estamos analisando destrincha a expressão grega original, que é, se eu não me engano, en ekeino to kairó. Essa escolha da palavra kairos muda completamente a temperatura da leitura, não muda? Muda de forma drástica. Drástica mesmo, porque os gregos tinham uma forma muito mais rica de categorizar a passagem das horas. Como assim? Então, quando eles queriam falar sobre o tempo sequencial, aquele tempo do relógio, das estações do ano, dos dias que se acumulam de forma linear, eles usavam a palavra cronos. De onde vem cronologia. Exato. Cronologia, cronômetro, é o tempo quantitativo. No entanto, o texto recusa totalmente o uso de cronos aqui e escolhe kairos. Certo. E o conceito de kairos não se mede com o relógio. Ele descreve a qualidade de um momento. É tipo o tempo da oportunidade divina, uma janela metafísica de proporções épicas, sabe? Que se abre na história para abrigar um evento transformador e soberano. Nossa, então não é só uma data. Não de jeito nenhum. Quando o autor escreve que algo aconteceu num kairos, ele está sinalizando para o leitor antigo que a rotina normal do universo foi suspensa. É um momento de crise, mas no sentido original da palavra, um momento de decisão e de ruptura. Caramba! A sensação que dá é de que o palco não estava sendo apenas iluminado, mas que toda a maquinaria do teatro da história estava sendo reposicionada. É uma ótima analogia.
E isso fica ainda mais evidente na palavra que vem logo em seguida. Porque o texto diz que dentro dessa janela de oportunidade crítica, o homem chamado João apareceu. Mas a palavra grega ali não é um simples chegou ou passou por ali, né? O termo original é egeneto. Que deriva do verbo ginomai. Sim. Sim. E o uso de egeneto é um detalhe literário de muito peso no texto. Por quê? O que ele significa exatamente? Esse verbo carrega o sentido de vir a ser, tornar-se ou a manifestação de algo que foi ordenado a existir. Na literatura antiga, ele é reservado para eventos que carregam o peso do destino ou de um decreto. Ah, entendi. Então, o aparecimento dessa figura não é descrito como um acidente geográfico ou uma coincidência. A linguagem sugere que ele emergiu no cenário histórico como cumprimento inexorável de um propósito. Um propósito que aguardava aquele kairos específico para detonar. É quase como se fosse uma bomba relógio divina. Perfeito. É uma manifestação de intenção soberana, não um mero acaso de um nômade caminhando até a Judéia. Mas olha, jogando aqui o papel de advogada do diabo, olhando para isso com um certo ceticismo e conhecendo um pouquinho da história do Oriente Médio daquela época, a gente sabe que aquela região estava fervilhando de tensão política, tensão religiosa. Ah, sem dúvida. Era um barril de pólvora. Exato. Tinha a ocupação do Império Romano, tinha um descontentamento popular gigante. Homens que se isolavam no deserto para pregar não eram exatamente uma novidade histórica ali. Realmente havia outros grupos. Então, como é que a gente pode ter certeza de que o texto não está apenas tentando dar um peso místico exagerado a um sujeito qualquer? Um excêntrico que, por vontade própria, resolveu ir para o deserto fazer discursos. Não é meio conveniente chamar isso de kairos e egêneto? Olha, essa dúvida é totalmente válida, especialmente quando a gente olha apenas para o cenário sociopolítico. Porém, a resposta para esse ceticismo está na estrutura interna do texto original e nos títulos bem específicos que o autor concede a essa figura. Tá, me conta mais. Ele nunca é chamado apenas de um homem. O título atribuído a ele no grego, que o estudo do irmão Marcelo traduz com muita precisão, é o de João Imersor, aquele que mergulha, que submerge. E o mais revelador não é só o nome, mas a atividade que ele está exercendo. A pregação. Isso. O texto diz que ele estava pregando, mas o verbo grego ali é querisso. E esse termo não tem absolutamente nada a ver com dar uma opinião pessoal ou tentar convencer passantes numa praça a seguir uma nova filosofia de vida. Não. O que é querisso, então? Querisson é a ação de um arauto. No mundo antigo, quando um rei tomava uma decisão importante ou estava prestes a chegar a uma província, ele enviava um oficial à frente, um arauto, que detinha a autoridade delegada da própria coroa. Ah, como um porta-voz oficial do império. Exatamente. E o que o arauto gritava não era discutível. Era um decreto oficial sendo tornado público. Portanto, a soma desse vocabulário que a gente viu até agora é um evento soberano, que é o egeneto, no tempo divino exato, o kairos, encabeçado por um arauto oficial, fazendo um queriço. Tudo isso constrói uma barreira intransponível contra a ideia de que estamos lidando com um mero eremita aleatório. Uau! A narrativa exige que o leitor compreenda isso como um pronunciamento oficial do próprio cosmos. E o lugar escolhido para esse pronunciamento também envia uma mensagem fortíssima, né? Ele vai para o deserto da Judeia, um terreno árido, perigoso, completamente isolado das estruturas de poder da época, longe de Jerusalém, do templo, dos palácios. O oposto do conforto. Exato. E o deserto sempre carrega esse duplo sentido nas narrativas antigas. É o lugar da privação absoluta, mas também é o lugar da revelação não corrompida. Bem pontuado. Se um arauto oficial está lá fora gritando, as pessoas precisavam literalmente sair do seu conforto e ir até ele para ouvir a mensagem. O que nos leva ao núcleo desse decreto imperial que ele estava entregando. A mensagem central. Isso. Toda essa urgência, todo esse cenário culminava numa única exigência principal, a palavra arrependei-vos. O que, de novo, soa muito moralista aos nossos ouvidos modernos, né? Bastante. Mas no grego original, com a palavra metanoite, a história é completamente outra. É outra mesmo.
O nosso distanciamento linguístico dessa palavra gera muitos mal-entendidos hoje em dia. No Ocidente, a ideia de arrependimento foi muito reduzida ao remorso. Tipo, sentir culpa por um erro, pedir perdão e tentar não fazer de novo. Fica só nisso. Mas o imperativo metanoi, que vem de metanoel, exige algo infinitamente mais drástico. Meta implica mudança ou transição, e nous refere-se à mente, ao intelecto, à forma de perceber a própria realidade. Então é uma mudança de mente. Uma reformulação completa. A ordem dada por aquele arauto no deserto era para uma mudança radical da estrutura de pensamento. É uma reversão total de atitude e de direção que obrigatoriamente parte do reconhecimento de uma falha profunda na condição existencial humana. Sabe, lendo as explicações do material, a analogia que me parece fazer mais sentido para quem está ouvindo a gente agora é com a tecnologia. Manda bala. A gente trata o arrependimento hoje como se fosse um antivírus, né? Você escaneia, acha um arquivo corrompido, deleta o arquivo e continua usando o computador normalmente. Perfeito. É bem assim que a gente age. Mas o metanoite que está sendo exigido ali no deserto não é deletar um arquivozinho. É formatar o disco rígido inteiro e instalar um sistema operacional inteiramente novo. A arquitetura mental antiga precisa ser destruída para dar espaço a uma nova. Nossa, essa analogia do sistema operacional é brilhante. É exatamente isso. E a grande questão que surge disso é o porquê, né? Exato. Por que uma reformulação tão violenta necessária agora? O arauto dá um motivo, ele diz, porque o reino dos céus está próximo. E aqui a gente entra no que eu considero o grande choque de realidade desse estudo etimológico do irmão Marcelo. Eu concordo plenamente. Porque a palavra grega traduzida ali como está próximo é engiken. E a mecânica gramatical por trás desse verbo é simplesmente espetacular. Sem dúvida, essa é a chave de ignição teológica de toda a passagem. A palavra endiken destrói completamente aquela noção de um evento futuro e distante. Destrói mesmo. Na gramática grega, essa forma verbal pertence ao tempo perfeito. E o tempo perfeito não descreve algo que vai acontecer, nem algo que terminou no passado sem deixar rastros. Ele tem um peso no agora, né? Ele é usado especificamente para descrever uma ação que foi iniciada lá num ponto anterior, mas cujos efeitos continuam ricocheteando e se expandindo fortemente no presente. O que muda absolutamente todas as regras do jogo. Porque a promessa do reino dos céus sempre foi vista, pelo menos na tradição religiosa comum, como uma utopia celestial, um paraíso reservado para depois da morte, lá nas nuvens. Mas se a palavra é endiken, no tempo perfeito... O arauto não está vendendo passagens para o futuro. De maneira alguma. O estudo aponta muito bem que o reino dos céus, compreendido aqui como a manifestação palpável do domínio, da soberania e do governo de Deus, já iniciou a sua invasão na realidade presente. Já começou. Já chegou. E os seus efeitos já estão ativos no agora daquelas pessoas. É uma realidade metafísica que rasgou o tecido do tempo e começou a operar. É exatamente por isso que o metanoia fade, a formatação do sistema operacional da mente, como você bem colocou, é tão urgente. Faz todo sentido. Porque se uma nova realidade governamental e soberana já está instalada e funcionando na Terra, tentar interagir com ela usando a mentalidade antiga, a mente que não foi transformada... Dá tela azul. Resulta num choque frontal. Exatamente, dá tela azul. O indivíduo simplesmente não vai conseguir perceber ou participar desse domínio se não mudar a sua forma fundamental de ver o mundo. Se a gente continuar rodando o software antigo, enquanto o universo foi atualizado de forma massiva com esse endiken, o sistema entra em colapso total. É uma crise de incompatibilidade. É uma questão de sobrevivência espiritual. E bom, entendido isso, a pergunta lógica que as pessoas que ouviam isso lá no primeiro século deveriam fazer era: ok, o domínio chegou, o engenken está aí, eu preciso mudar minha mente. Como eu faço isso na prática? Como eu me preparo para lidar com essa realidade estrondosa? A grande pergunta de $1 milhão. Sim. E a resposta que o texto oferece vem embalada numa metáfora antiga e muito visual, conectada a profecias seculares. O texto identifica esse João imersor como a figura predita pelo profeta Isaías, descrevendo-o como a voz do que clama.
E de novo, olhando para o termo grego ali, phoneboontos, isso reafirma a autoridade daquele arauto que a gente estava falando. Com certeza. A missão dessa voz era anunciar: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E essa metáfora das estradas e veredas conectava-se instantaneamente com o cotidiano daquele ouvinte antigo. Porque pensa bem, naquela época as estradas não eram pavimentadas bonitinhas como hoje. Eram de terra batida, esburacadas. Isso, eram trilhas cheias de pedras, desníveis severos criados por tempestades. Quando um monarca oriental ou um imperador agendava uma visita a uma província, a primeira providência não era colocar faixa de boas-vindas. Era enviar equipes de trabalhadores muito à frente da comitiva para literalmente reconstruir a estrada. Um trabalho pesado mesmo. Os buracos enormes eram aterrados, as rochas que bloqueavam o caminho eram removidas à força, curvas perigosas eram suavizadas, era um trabalho físico exaustivo, mas que era essencial para que a carruagem real pudesse avançar sem interrupção ou acidente. O que é muito interessante porque a missão de João no deserto não era abrir uma construtora, né? Obviamente que não. Essa engenharia civil exigida não era sobre pedras e terra. A tradução dessas estradas tortas aponta diretamente para a geografia do caráter humano. Exato. O trabalho braçal ali de endireitar as veredas é uma representação da necessidade imediata de remover obstáculos morais, éticos e espirituais. Orgulho, corrupção, hipocrisia, injustiças sistêmicas, todos esses são os buracos e rochas que impedem que a manifestação da soberania divina encontre um caminho livre. Tanto na vida do indivíduo quanto da comunidade. Sim. Não se pode recepcionar um rei absoluto com a casa moral em ruínas. E o material em análise faz uma conexão teológica muito fina. Aqui ele mostra que João desempenha de forma direta o papel do profeta Elias, lá do Antigo Testamento. Ah, sim. E cuja função profética era essencialmente essa limpeza de terrena, né? Exatamente. E olha, eu fui pesquisar mais a fundo. E a conexão com Elias é muito mais do que só um paralelo literário bonitinho. O próprio nome de Elias revela o porquê de tudo isso. O nome significa Yavá é Deus. Forte isso. Muito forte. A identidade intrínseca desse profeta era de ser o dedo que aponta para o verdadeiro soberano, revelando a divindade para uma humanidade confusa. O estudo argumenta que a missão de João, operando nesse mesmo espírito de Elias, era preparar as pessoas para o encontro com Jesus, que no texto é compreendido como a própria encarnação desse Deus soberano. O que confere um nível de autoridade à mensagem que é simplesmente colossal. E isso nos faz retornar àquela imagem inicial do nosso papo, o figurino e a dieta de João. Ah, a roupa de camelo e os gafanhotos. Isso. Ele usava pelo de camelo, um cinto de couro cru e comia gafanhotos e mel do mato. Por muito tempo, ao ler de forma superficial, a impressão que dá é que o texto só queria adicionar um pouco de cor, um pouco de folclore à cena. Dar uma exotizada no personagem. Mas na literatura bíblica, o desperdício de palavras não existe. A forma contínua no grego que descreve o vestuário mostra que aquilo não era uma fantasia temporária de carnaval, sabe? Era a identidade permanente dele. E as roupas têm um papel crucial de identificação. Como assim? O manto de pelos e o cinto de couro eram tipo o uniforme não oficial, porém inconfundível do próprio Elias. Ah, então era uma citação visual. Exato traje. João estava fazendo uma declaração visual irrefutável aos líderes religiosos e ao povo. Ele estava reivindicando publicamente a continuidade daquela linhagem profética. Era como se a autoridade de Elias tivesse retornado fisicamente ao cenário nacional. É um marketing visual muito agressivo e eficiente para o público da época. Mas há um outro aspecto embutido nisso, que é a renúncia extrema. E tentando fazer uma ponte com a nossa realidade hipermoderna, a gente vive obcecado por conforto, né? Nossa, o tempo todo. A gente foge do desconforto. Sim, nós somos condicionados a associar qualquer tipo de liderança ou autoridade a sinais externos de riqueza, conforto material, palcos elaborados, luzes... O sucesso estético. Exato. E quando olhamos para essa dieta de gafanhotos e para esse vestuário que
sinceramente, devia pinicar a pele o dia inteiro no calor do deserto, isso se parece muito com um manifesto definitivo de um anti-influenciador. Um anti-influenciador, gostei do termo. O indivíduo rejeita todo e qualquer verniz social. Ele recusa as iguarias, as roupas finas, a cama macia, para provar, através do próprio corpo, que a mensagem é a única coisa que importa. E essa sua leitura de um manifesto anti-influenciador traduz perfeitamente a essência daquele ascetismo todo. Ao depender exclusivamente do que o deserto selvagem tinha a oferecer, que eram os gafanhotos e o mel silvestre João, não está apenas tentando ser excêntrico para chamar atenção. Não é clickbait da antiguidade. Não, não é. Ele está vivendo, na própria pele, uma dependência inegociável da provisão divina. Ele não deve favores a Roma, ele não é financiado pelas elites religiosas de Jerusalém. Ele é incorruptível. Completamente livre das amarras do poder estabelecido, o que o torna ao mesmo tempo muito perigoso para essas mesmas elites e absurdamente autêntico para o povo comum. A vida austera dele é o próprio conceito de metanoite encarnado. Ele é a prova de que o sistema operacional novo roda. Isso. Ele já havia formatado o sistema mental dele para viver de acordo com as regras desse reino que estava se aproximando, desse Ingiken. Ele é a prova viva de que é possível operar nessa nova realidade. E isso aterra a discussão de uma forma muito visceral para a gente. O homem era a própria mensagem viva. E aqui chegamos àquele momento inevitável em qualquer análise de textos históricos profundos, que é a pergunta pragmática. O famoso "e daí?". O famoso "e daí?". Nós abrimos os códigos gregos hoje. Vimos o peso do tempo divino no Kairos, a chegada estrondosa no Egeneto, a formatação mental no Metanoite e a realidade já ativa no Ingiken. Mapeamos as estradas empoeiradas e analisamos o manifesto anticonforto desse anti-influenciador de pelo de camelo. Uma jornada em tanto. Sem dúvida. Mas o estudo do irmão Marcelo Oliveira não enquadra essas palavras na parede de um museu teológico. O texto lança um desafio bem claro de aplicabilidade. Por que uma pessoa comum hoje, que está aí pegando o trânsito, checando e-mails, lidando com a inflação e com os problemas do dia a dia, deveria se importar com essa voz gritando no deserto há 2000 milênios? Olha, o valor gigante dessa narrativa reside na sua premissa de que a condição humana básica não mudou. E a dinâmica desse encontro com o divino também não mudou. Certo. O conceito central aqui é que o Kairos, essa janela de oportunidade para uma transformação real de vida, não é um evento restrito lá ao primeiro século. A provocação do texto é convidar o leitor contemporâneo a olhar para o seu próprio presente, não apenas como uma sucessão cansativa de dias monótonos, o Cronos. Mas sim como um palco de decisões. Um palco onde decisões vitais estão sendo exigidas no agora. A necessidade de remover os obstáculos internos continua super latente. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas distrações incessantes, essas são as rochas que bloqueiam a percepção daquele mesmo domínio de Deus. Que o texto afirma que continua operando e buscando espaço na realidade atual, né? Exato. João no deserto não é só uma figura do passado. Ele representa a coragem imutável de permanecer fiel à verdade, mesmo que isso signifique se isolar das facilidades e das opiniões da maioria. O que nos leva a pensar sobre a natureza do próprio deserto. Porque, na antiguidade, o desafio de João era o isolamento geográfico e a privação física extrema. Mas hoje, talvez o nosso maior desafio seja exatamente o oposto, o excesso. O excesso de tudo. Nós estamos submersos numa cacofonia constante. O dia inteiro o telefone vibra, notificações piscam na tela, opiniões polarizadas tentam arrastar a gente para brigas intermináveis, algoritmos alimentam a gente com entretenimento barato para manter nossos olhos fixos nessas telas luminosas. O ruído não para um segundo sequer. É ensurdecedor. Então, se o deserto de João era o lugar necessário para escapar das distrações políticas e religiosas da época e conseguir ouvir a voz do Eterno, a gente precisa se perguntar qual é a versão contemporânea desse deserto, sabe? O nosso deserto de hoje requer a criação deliberada de um espaço de silêncio na mente.
Como a gente faz isso? É o ato de resistência que consiste em desligar voluntariamente esse ruído incessante que sequestra a nossa atenção o tempo inteiro. Só num ambiente de algum silêncio atencional é possível realizar aquela reflexão profunda que o metanoete exige. A conversão de mentalidade só acontece quando a gente consegue ouvir algo além do eco da nossa própria sociedade frenética. É fascinante. Analisar textos antigos com essa profundidade realmente muda as regras do jogo. A linguagem deixa de ser plana, bidimensional e ganha uma tridimensionalidade incrível. O que no começo era só a figura caricata de um andarilho mal vestido, através do grego koiné se revelou o epicentro de uma fissura na história da humanidade. E que continua aberta. Sim. Nós revimos o poder do tempo com o Kairos, entendemos aquele choque de realidade que o tempo, perfeito da palavrinha de quem trouxe, mostrando que o invisível já está operando a todo vapor, e vimos que formatar a mente com o metanoete é literalmente a única forma de não colapsar diante dessa nova ordem. Fica muito evidente que as ferramentas etimológicas são chaves que abrem portas enormes, não apenas para a academia, mas para a nossa compreensão existencial de quem somos nós diante de algo infinitamente maior. O resgate dessas raízes linguísticas oferece uma clareza que nos arranca da passividade. De fato, o texto passa a nos encarar de frente, exigindo que a gente abandone a superficialidade e encare a profundidade do que realmente está em jogo no nosso próprio tempo. E para todo mundo que acompanhou essa nossa imersão de hoje até aqui, fica um espaço para que a reflexão não pare por agora. Se João precisou se retirar para o silêncio extremo e hostil do deserto para conseguir escapar da matrix religiosa e política da época dele, o que isso exige da gente hoje? Fica a pergunta. Talvez a nossa maior rebelião moderna, o nosso verdadeiro metanoite, não seja gritar mais alto nas redes sociais, tentando ter razão, mas sim ter a coragem de matar de fome esses algoritmos que devoram o nosso tempo sequencial, o nosso Cronos. Ousar criar intencionalmente um deserto digital diário. Porque se o domínio transformador revelado pelo Enjiken já está acontecendo debaixo dos nossos narizes, será que a gente está perdendo o nosso grande Kairos? Não porque não queremos ver, mas simplesmente porque estamos ocupados demais olhando para as telas erradas? Fica aí a provocação para o nosso próximo momento de silêncio. Até a próxima análise profunda, pessoal.